Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Pink Crochê. E no vídeo de hoje, costurinha. Há pouco tempo eu ganhei da minha amiga Mara Krupp esses tecidos super fofos. Eles vieram em pacotinhos separados e cada pacotinho vem 5 estampas diferentes. Então, assim, as pessoas que me acompanham sabem que eu não entendo nada de costura, porém, eu decidi criar alguma coisa com esses tecidos. Quero mostrar esses aqui também para vocês. Esses aqui também vieram no pacotinho, só que eu já abri. E eu abri porque eu já adiantei aqui, já fiz alguns de testes, então por isso eles estão fora do saquinho. Bom, então o que acontece? Eu decidi criar, né? Porque como eu não entendo, não sei, acho lindo, admiro costura, mas eu sou muito ruim de costura, gente. Mas aí eu procurei uma coisa fácil, rápida e que tem utilidade para mim. Então, a partir desses quesitos, digamos assim, eu decidi, então, fazer xuxinha de cabelo com esses tecidos. Vou mostrar para vocês uma xuxinha que eu já fiz e que deu muito certo, que foi essa xuxinha aqui. Então, no vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês como que eu fiz e vou usar o mesmo tecido, que é esse aqui, tá? Para que vocês possam acompanhar o passo a passo, idêntico, ok? Vamos precisar de uma tesoura, vamos precisar de uma agulha e linha para costura de mão. Vamos precisar, aqui no caso, eu utilizo essa caneta aqui, que é uma caneta da marca Piloto. Ela é uma caneta muito legal, você marca no tecido e depois quando você passa o ferro quente, ele some. E também tem a opção de você utilizar essa parte aqui, que eles classificam como borracha. Então, você risca, se você errar, você vem aqui e apaga com essa borrachinha aqui. Essa parte aqui da caneta eu nunca usei, tá? Aqui eles falam apagar flexionando a borracha, ok? Então, assim, essa parte aqui eu nunca usei, mas eu utilizo sempre essa parte da caneta em si, que é uma caneta assim, e depois eu passo ferro, mas tem que ser assim, gente, riscar na hora e passar o ferro, porque uma vez eu tava fazendo uma roupinha para Blight, e aí eu risquei vários tecidinhos para depois, no dia seguinte, fazer, e aí teve alguns pedaços que o ferro não apagou. Nesse caso aqui, não tem necessidade de passar ferro, porque nós vamos fazer uma xuxinha. A xuxinha, ela fica totalmente franzida. Essa parte que eu já risquei aqui, olha, eu vou mostrar para vocês, olha. Essa parte aqui, ó, já tá toda riscada, tá vendo? Então, nesse caso aqui, eu não vou passar o ferro, não tem necessidade, porque essa parte vai ser exatamente onde eu vou cortar e depois passar a costura. Então, eu vou cortar em cima daqui, desse risco, então não precisa, ok? Vamos precisar de 20 centímetros e meio de elástico. No caso, gente, eu estou fazendo uma xuxinha para mim que sou adulta. Caso alguém queira fazer para criança, aí eu não sei a medida. E esse vídeo aqui é uma sugestão também, né? E aí vocês precisam calcular, tá? Caso vocês queiram fazer para criança ou para boneca, vai ter que fazer menor. Então, eu acredito que tendo por base essas medidas para uma pessoa adulta, vocês vão conseguir, né? Caso alguém queira fazer em tamanhos menores, aí vai depender também do tamanho que vocês queiram, ok? Bom, para passar esse elástico, eu vou utilizar aqui, pode ser qualquer coisa, gente, pode ser um alfinete.
preso aqui, pode ser grampo de cabelo, cada um passa do jeito que quiser. Mas eu vou utilizar esse aparelhinho aqui, porque há pouco tempo eu comprei algumas coisas e tal, e aí a gente vai experimentar isso aqui, ver se vai dar certo, ok? Vamos precisar de uma fita métrica, mas antes eu quero mostrar para vocês essa fofura. Isso aqui é um porta-fita métrica feita em crochê. Eu fiz porque, assim, eu fiz esse aqui agora, tem uns 2 dias mais ou menos, porque o meu, ele tava muito sujinho, inclusive a decoração já tinha até caído daqui, e o meu antigamente era esse aqui, tá vendo? Eu fiz branco com lilás, mas ele já tá muito sujinho. Eu posso lavar para ele ficar novinho? Posso, mas acontece que eu preferi fazer um novo e em outra cor, né? Agora eu trabalhei com linha Anne na cor lilás e aqui a borda eu fiz com linha Cleia na cor branca. Coloquei essa florzinha e achei que ficou muito fofinho. Olha só que graça. Caso alguém queira o passo a passo, agora eu desconfio que o passo a passo, que eu já fiz há muito tempo, desse porta-fitas, esteja aqui no canal da Pink Crochê. Se por acaso vocês procurarem e não acharem, dê uma chegadinha lá no meu outro canal, no canal da Isa Doll, porque se ele não estiver aqui, ele estará lá, ok? Então, nós vamos precisar aqui de uma fita métrica para medir não só o elástico, mas também medir o tecido. Então, eu vou conferir aqui que eu fiz 20,5, tá? Só esse pedacinho aqui para costura. Eu acho que fica melhor, tá? Então, assim, na hora de costurar, essa parte aqui toda eu vou costurar, né? Aqui, dessa forma aqui, passando pra cá, ok? Vamos precisar aqui do tecido. O tecido, gente, eu mostrei pra vocês que eu tô utilizando esse tecido aqui, que foi um presente da minha amiga Mara Krupp, conforme eu já disse pra vocês. Ele, por sorte, ele já vem cortadinho, 50 centímetros por 50, e é um tecido 100% poliéster, tá vendo? Mas vocês não precisam ter esse tecido em especial. Eu acredito que com qualquer pedacinho de tecido que você tenha, você consiga fazer. Tipo tecido de algodão, tecido de malha, enfim. Então, aqui no tecido, a medida do tecido tem que ser essa, tá? Para fazer uma xuxinha no tamanho da xuxinha que eu mostrei para vocês. Então, olha, vou medir aqui e vamos conferir. Aqui, olha, deu. Aqui vocês não estão podendo ver. Deixa eu virar um pouquinho aqui a minha máquina. Peraí. Olha, aqui deu certinho 50 centímetros, tá? Olha, 50 centímetros de largura. Agora eu vou voltar com a máquina aqui, peraí. Olha, pessoal, 7 centímetros, tá vendo? Por que que eu estou fazendo 7 centímetros? Deixa eu novamente posicionar a máquina aqui. Eu estou colocando 7 centímetros, pegando aqui meio centímetro para a costura. Eu achei que assim ficou num tamanho legal, vou mostrar novamente para vocês. Então, para essa medida, 50 centímetros de largura por 7 centímetros de comprimento. Vocês vão dar 2 voltas, tá vendo? Ele vai ficar dessa forma aqui. E vocês vão colocar o cabelo aqui e prende passando assim, né? Fazendo 2 voltinhas. Então, eu acho que esse tamanho aqui tá legal, pelo menos pra mim. Eu já marquei aqui o meu tecido. Então, agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é cortar esse tecido aqui em cima dessa linha que eu fiz. Então, eu vou cortar desta forma aqui,
Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu já cortei a minha tira. Vou passar a costura aqui, só desse lado. Desse lado aqui eu não vejo necessidade, tá? Pessoal, e conforme eu sinalizei para vocês, eu fiz uma costura reta nessa lateral aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Deixa eu chegar a máquina um pouquinho para trás e mostrar para vocês aqui, olha. Agora nós vamos fazer assim. Vamos dobrar, aqui é o avesso do meu tecido, então eu vou dobrar desta forma aqui, colocando aqui, olha, ponta com ponta, tá? Vamos fazer assim, ó. Deixa eu virar aqui, ó. Vamos dobrar desta forma, tá vendo? E vamos fazer agora uma costura reta, costurando toda essa parte aqui, tá? Vamos passar a máquina aqui numa costura simples, tá? Por toda a parte aqui, colocando sempre ponta com ponta, ok? Até chegar aqui no final. Então, vamos para essa segunda costura aqui da nossa peça. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, eu fiz uma costura aqui, olha, uma costura reta nessa lateral toda aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Essa ponta aqui está sem bainha e essa aqui eu fiz com bainha. Eu acho melhor virar o tecido, começando por aqui, mas aí é opcional, tá? Então, nós vamos virar agora para o lado direito, porque nós costuramos pelo lado do avesso, né? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos virar o nosso tecido, passando o direito aqui, ó, para que a gente possa ficar com ele desta forma, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo esse movimento para que eu possa virar o meu tecido. Vocês façam aí, né, caso alguém esteja acompanhando, fazendo esse passo a passo, vocês vão fazer a mesma coisa. Essa parte aqui é a parte que eu acho mais chatinha do trabalho, mas, assim, existe tipo de uma agulha que parece uma agulha de crochê, que é, assim, bem grandona, que é pra a gente poder desvirar o tecido com mais facilidade. Também pode ser aquele palitinho para artesanato, que é do tamanho de um palito de churrasco. Pode ser, enfim, qualquer coisa aí que você tenha e que você saiba como utilizar para desvirar, né? Então, assim, no caso aqui, eu vou dessa forma aqui, né? Com a mão mesmo. E aqui eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui por dentro, já que eu tenho um bom espaço. Vou empurrando o tecidinho todo aqui pra dentro e vou empurrando. Dessa forma aqui também dá certo você empurrar um pouco e depois você vem com uma caneta, né? Assim, ó. Pega uma caneta e vai empurrando aqui, também dá certo, tá? Então, esse processo aqui, ele é inteiramente opcional, cada um vai desvirar da forma que achar melhor. Eu vou continuar com esse meu processo aqui
e já volto para darmos continuidade ao nosso trabalho. Bom, pessoal, eu já terminei aqui, ó, já desvirei todo para o lado direito. E aqui, olha, eu tô fazendo meio que uma produção em massa. Então, olha só, eu já fiz esse aqui, esse aqui também. Eu tô fazendo assim, né? Aí eu costuro, corto todos, depois eu costuro todos, né? E depois eu passo elástico em todos e finalizo. Então, esses aqui eu tô fazendo porque esse tipo de acessório é um acessório que eu uso bastante. Meu cabelo agora ficou grande novamente, então, por esse motivo, para aproveitar também o presente que a minha amiga Mara Krupp me deu, que foram os tecidos, eu tô fazendo vários logo de uma vez. Aqui eu vou utilizar esse acessório aqui, mas vocês podem usar aí o que vocês tiverem, tá? De repente um alfinete de segurança, um grampo de cabelo, enfim. Eu vou utilizar esse aqui. Então, nem sei se é assim que usa, mas eu tô usando assim e tá dando certo. Então, aqui, gente, é só passar, tá? Vem com elástico aqui e vai passando desta forma. Então, um detalhe, gente, quando vocês forem passar, seja com esse tipo de aparelho aqui, ou um alfinete, qualquer coisa, eu faço assim, olha, eu deixo aqui, olha, uma ponta bem grande do elástico, para que eu não perca, né? Então, senão, se o elástico entrar aqui, aí não adianta nada. Agora que eu cheguei aqui no final, eu seguro aqui, né? Aí eu vou tirar o elástico daqui de dentro desse aparelhinho que me auxiliou, vou puxando aqui, ó, o tecido, tiro aqui, tá? E aqui, então, agora eu tenho o meu elástico. Procuro deixar na mesma posição, né, desta forma aqui. E aí, olha, eu agora vou fazer o quê? Eu vou fazer uma costura, que é aquele espaço que eu falei pra vocês, de cortar o elástico um pouquinho maior, para que a gente possa fazer uma costura aqui. Essa costura pode ser feita na máquina, mas também pode ser feita à mão. Eu prefiro fazer à mão. Então, aqui, olha, eu costuro os dois elásticos de uma só vez, tá? Desta forma aqui. Eu vou fazer um pontinho simples, tá? Vou costurar aqui nessa lateral, depois eu vou costurar nessa lateral, depois eu vou costurar aqui no meio, para que a minha costura fique bem reforçada. Já aproveito nesse primeiro ponto aqui, ó, já passo aqui por dentro, para fazer esse nozinho aqui, né? E vou seguir aqui, então, fazendo essa costura, tá? Eu já finalizei a minha costura, conforme eu disse para vocês, a gente não precisa se preocupar com essa costura aqui em ficar perfeitinha, porque vai ficar pelo lado de dentro, então, a gente vai fazendo um pontinho qualquer assim, e vai prendendo. O importante é que fique bem costurado, para que isso aqui não solte depois, ok? Agora, o que nós vamos fazer aqui? Aqui nós temos a nossa costura, né? Então, eu vou procurar virar ele, deixa eu ver aqui, encontrar costura com costura, para que ele fique o mais certinho possível, né? Então, olha, a gente vira assim, dessa forma. Aqui é a costura que eu tô falando, tá? Então, olha, aqui, ó, mais ou menos, já está na mesma direção, costura com costura. Aqui, nesta lateral, nós fizemos uma bainha no tecido. E nessa aqui nós não fizemos, tá vendo? Por que que eu não fiz? Porque essa parte aqui vai entrar. Então, aqui eu entro mais ou menos um meio centímetro também, né? Fazendo desta forma aqui, ó. Colocando assim, né? Dos dois lados, tá vendo? Aí, agora, nós vamos fazer o quê? Uma costura de mão. Bem simples aqui. Aí, eu vou começar aqui, onde eu tenho a costura com costura, para que fique mais certinho possível. Aí, essa costura aqui, gente, eu não entendo, eu não sou costureira. Vocês que me acompanham sabem muito bem disso, que eu tô sempre falando e repetindo. Então, assim,
é para fazer uma costura só no tecido, não é para costurar o elástico, tá? E aqui, o tipo de costura, existe costura invisível, costura, enfim. Eu não sei, não entendo, gente. Eu vou fazer essa costura assim, ó, bem grosseiramente, tá? Mas caso você saiba ou tenha interesse em aprender uma costura onde a linha não apareça, aí, pessoal, é só vocês procurarem aqui no YouTube mesmo, né? Em canais, assim, de pessoas que sabem fazer costura e tal. E aí vocês procurem fazer uma costura mais perfeitinha. A minha não é perfeita, é desta forma aqui. Porém, eu não me preocupei em procurar uma costura, assim, que fique mais perfeitinho, porque a nossa xuxinha, ela vai ficar toda franzida e ela vai sumir no meio do franzido. Essa costura aqui, ela não fica aparecendo. Ela só vai aparecer se você procurar por ela. Aí, claro que ela aparece. Mas na hora que você estiver usando, ela simplesmente vai sumir, porque, conforme eu falei, ó, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Toda franzidinha. Então, pessoal, lembrando de fazer essa costura apenas no tecido, hein? Não pega o elástico, porque se você pegar o elástico, aí você não vai ter o movimento que você precisa para que a sua xuxinha fique certa, entendeu? Então, eu vou seguir aqui fazendo essa minha costurinha e daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, e aqui está o resultado final da nossa xuxinha. Ela vai ficar desta forma e como eu disse para vocês, olha, tem uma boa elasticidade e a gente vai utilizar desta forma, dando 2 voltas. Como eu disse para vocês, a costura, ela fica escondidinha, tá vendo? Ela quase não aparece, a gente precisa procurar aqui no meio desse franzido onde foi parar a nossa costura, ó. Tá vendo? Ó, aquela aqui, tá? Então, como eu disse para vocês, caso vocês queiram uma costura assim, mais sofisticada, para que a linha não apareça e tal, aí é só vocês procurarem aqui no YouTube mesmo, em canais, né, de pessoas que são costureiras, né, e assim, eu não vejo necessidade para mim, no caso, né, porque eu estou fazendo para mim mesma. Eu tenho uma Xuxa de tecido que eu comprei numa loja, olha, é da mesma forma, ó, você dá 2 voltas, tá vendo? Essa Xuxa aqui, olha, deixa eu procurar a costura. Olha a costura dela aqui, ó. Tá vendo? Ela tem uma costura, aliás, aqui, deixa eu ver se é a costura dela, nem... É a costura dela, tá aqui pra dentro, tá vendo? Então, já sei, eles fizeram a costura e ainda jogaram aqui pra dentro pra poder esconder mais ainda. Essa Xuxa aqui, gente, eu paguei R$ 4,50 em uma loja. Então, assim, eu não vou fazer para vender, tá? Não trabalho com vendas, mas, tirando por base, né, essa que eu paguei R$ 4,50, caso alguém queira, né, fazer para vender, enfim, aí eu não sei, vai depender também da região, né, gente? Depende também do material, quanto que você, se você vai comprar o tecido, se você já tem o tecido, mesmo que você tenha, você tem que colocar um certo preço, né? Enfim, então, aí, assim, eu não posso orientar muito vocês em termos de venda, porque, como eu disse, eu não faço para vender, eu faço as coisas sempre assim, ou são para as minhas bonecas, ou são coisinhas para minha casa, ou para mim mesma, né? Então, caso alguém tenha interesse em saber direitinho precificação, procure também aqui no YouTube, tem vários canais que falam a respeito de precificações, ok? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!